Hoje o nosso encontro vai ser sobre copy, tá bom? Eu pedi para colocar o tema desse nosso encontro de hoje de concepção de copy para lançamento monstruoso, porque eu vi que é uma parada que muita gente está com dúvida. Então, pô, como que vocês estruturam a concepção? Como que vocês organizam a tese do lançamento, o nome do lançamento? Como que vocês fazem isso? Eu vou ter que dividir esse nosso encontro de hoje em pelo menos dois encontros, tá bom? Por quê? Eu vou explicar para vocês. Quando eu falo em concepção, eu falo em dois braços. O primeiro braço é o braço da oferta, que é o mais importante. Então, lançamento sem oferta não é lançamento, não é verdade? Então, requer uma aula específica para a gente falar só sobre oferta, que daí eu vou marcar aí para um próximo momento, tá bom? Joab, o que que a gente vai falar hoje, então? Hoje a gente vai falar sobre partes mais criativas. Então, hoje a gente vai falar sobre teses, sobre nome de lançamento, sobre como que você desenvolve uma identidade própria para poder criar a concepção do seu lançamento. E eu vou abrir aqui algumas concepções de lançamentos que a gente fez que faturou múltiplos 7 dígitos. Só que, antes da gente entrar no nosso conteúdo, como que vai funcionar aqui hoje? Toda aula de copy, todo encontro nosso que for ter relacionado a copyright, eu vou pedir para a equipe selecionar um de vocês que está com pitch de vendas ou que está com concepção de lançamento para mim poder revisar aqui ao vivo. E acabando a revisão, a gente entra no conteúdo, tá bom? Então, hoje, a gente separou aqui a Liliana, é assim que pronuncia o nome, né? Show! Onde vamos revisar aqui o pitch de vendas do lançamento dela, tá? E aí a dinâmica desse encontro, pessoal, vale para reunião secreta também, tá bom? Então, toda aula de copy, tudo que você estiver rodando de campanha que tem a ver com monstruoso, vai valer também. Sobre a pegada da revisão, eu vou dar o meu ponto de vista, mas eu quero que todo mundo que está aqui também contribua, tá? Que essa é a melhor forma de todo mundo aprender e evoluir junto aqui também, tá bom? Ô, Liliane, eu vou pedir para você compartilhar a tua tela com o pitch. Antes da gente entrar no roteiro propriamente, me explica o que é o produto, do que se trata, só para Ok, vamos lá. ter a mesma pauta. Tá, para contextualizar, né? Eu tenho treinamento para importação empresarial, para empreendedores que querem importar para revender. Por que que eu deixo isso bem claro, né? Porque aqui eu não falo sobre compra internacional em AliExpress, Shopee, Shein, não é esse tipo de importação que eu falo aqui. O meu foco são, de fato, empreendedores. Sejam eles desde o comecinho, que são MEI ainda, que está começando a entender de importação, até aqueles que são maiores, que já querem escalar, né, as suas compras, as suas importações, digamos assim, porque eu atendo desde quem começa pequenininho, fazendo importação simplificada, até quem importa de container. Uhum. E agora, nesse novo lançamento, então o Roser Liliana, vamos abranger pessoas que ainda não são empreendedores, mas que podem se tornar empreendedores ao entender um pouquinho mais sobre importação. Então, por isso essa adaptação até no meu pitch, porque para atender essas pessoas que às vezes estão importando no CPF e rapidamente pode se formalizar sendo MEI e fazer importação de maior quantidade, né? Porque hoje no Brasil você só pode importar para revender se você tiver um CNPJ, né? Se você estiver fazendo uma importação pelo teu CPF, a revenda desse produto ela é proibida. Uhum. Então, o meu treinamento tem o foco de ensinar esses empreendedores a fazerem as próprias importações, né? Ok, Não então, dependerem de trading de ninguém. tá, então só para... Tem a galera que já importa, que se ajuda esse pessoal também. Tem o Sim. pessoal que está começando, e tem o pessoal que é CNPJ e vê esse ramo como uma forma de empreender. São esses três públicos. Tem o pessoal que é CPF e que pode vir a ser empreendedor, daí esse cara é um cara que eu posso atingir. Tem o Uhum. cara que já é CNPJ, é MEI, é pequeno e quer começar a importar. E tem o cara que já é CNPJ, uma empresa maior, que quer escalar a importação, faz importação de pequeno porte e quer começar a importar em grande quantidade, container fechado, container compartilhado, enfim. Ok, Esses são os entendi. três públicos aí. Tá bom.
vai passando o pitch, você vai lendo aí, eu vou pontuando o que que a gente pode melhorar, até mesmo Tá que... bom, Tá bom? Só para mim, beleza. esse é o primeiro pitch que você vai fazer? Como que tá? É a primeira estrutura? Não, deixa eu te explicar. A estrutura do meu lançamento são 3 aulas ao vivo, e aí eu vou usando aquela questão da consciência, aumentando a consciência, seguindo tudo, e o pitch é realizado na terceira e última aula. E é onde eu já abro o carrinho ali ao vivo, né? Não é aquela questão de deixar para abrir o carrinho depois. Então, esse pitch eu faço na última aula. E já tem uns 2 anos, 1 ano e meio, que eu utilizo o mesmo pitch. Então, agora, estando na mentoria, eu falei, não, vou ter que dar uma revisada se essa copy tá legal ou não tá legal, Tá bom, vamos lá. tá? Você quer que eu vá lendo, então, e você vai Bem, pontuando? deixa melhor você ir lendo. Ok. Agora que você já aprendeu a encontrar bons produtos e fornecedores e viu que tem muitas oportunidades de produtos, você precisa aprender a importar com segurança. Então, se você deseja aprender ainda mais sobre importação, se aprofundar no assunto e ganhar dinheiro importando produtos sem necessidade de intermediários, preste muita atenção agora. Os intermediários que eu quero falar aqui, que eu já falei bastante nas aulas, são o que eu quero fazer com o empreendedor, só para contextualizar também. É tirar ele de comprar de importadores, de distribuidores no Brasil e comprar direto na fonte. Então, eu uso muito essa palavra intermediários durante as minhas aulas, tá? Então, o pessoal já vai estar familiarizado o que que é. Uma dúvida, o lançamento vai ser ao vivo ou vai ser gravado? Ao vivo. Tá, termine aí que já vou fazer uma primeira pontuação. Então, tá. Então, preste muita atenção agora. Como eu já falei, hoje vou abrir as vagas para o meu curso Segredos da Importação, mas antes disso, eu quero falar para que tipo de pessoa o curso é direcionado para ficar bem claro. Tá, vamos lá. Por ser um lançamento ao vivo, o que que geralmente a gente gosta de fazer? A gente já gosta de começar a ancoragem do pitch nesse bloco de transição. E aí a ancoragem ela é voltada ao conteúdo que você entregou no CPL, para já gerar essa percepção de valor. Então, por exemplo, quanto que você poderia cobrar para entregar isso que você entregou nas 3 aulas? Eu já começaria daí. Então, Tá, tá. foi isso aqui que você viu. Seria um conteúdo que eu poderia vender tranquilamente, assim, se eu tivesse ele no Perpétuo, a 497. Qual é o valor do o seu curso? 1.397. Não, a gente tem que ancorar no valor mais alto, tá? Já Eu para já estou com esse valor, já tem 1 ano, e é a última turma, de fato, que eu vou fazer desse valor. Eu já estou ancorando a 1.897, desde o último lançamento. Tá bom. Esse, Tá? esse valor de transição ele pode ser um valor mais alto. Então, geralmente, pode ser o dobro do produto, tá? É só de fato. Por ser um lançamento ao vivo, você consegue criar essa percepção de valor muito fácil. Porque, além do conteúdo ser muito bom, obviamente, teve toda a logística de estúdio, toda a logística de espaço, a logística de tudo. Então, para quem vai estar assistindo o CPE, já vai conseguir ver essa percepção de valor, tá? Porque qual que é o ponto do pitch ao vivo? Isso é até uma coisa para você ir revendo o roteiro dos CPFs. A ancoragem, a gente não deixa para fazer ela só aí, pum, vou fazer o pitch e vou fazer a ancoragem. Ela já vai vir bem antes. Então, essa parte aí é um dos elementos de onde você pode já começar a criar essa percepção de ancoragem lá na cabeça de quem vai estar assistindo. E aí, em paralelo a isso, né, as pessoas olham muito para a ancoragem de preço. Só que você, ao longo dos CPLs, enfim, ao longo das aulas, você vai fazer outros tipos de ancoragem. Quais são os tipos de ancoragem, João? A ancoragem do método, tá? A ancoragem da exclusividade do conteúdo que você entrega aí. Então, aí, como que faz isso? É basicamente você falando, ó, você dá um Google aí, você não vai achar isso aqui. É basicamente isso, tá bom? Então, só esse Uhum. ponto para você se atentar nessa transição aí do pitch. Pode seguir. Tá. Então, o segredo da importação é para você que deseja crescer profissionalmente, formalizar a sua operação e escalar os lucros sem ter medo dos impostos. De novo, vou explicar por quê. Porque nos CPLs eu explico porque as pessoas acham que elas têm que importar sem pagar imposto para ter lucro, e não é assim. Para fazer uma importação formalizada e legal, tem que pagar os impostos. E que existe muita gente importando legalmente, pagando os impostos e tendo altas margens de lucro, mesmo assim, na hora de vender. Então, para mostrar para eles que eles não precisam ter medo dos impostos, eles têm que entender que os impostos fazem parte
parte do dia a dia do empreendedor. E que eles têm que pensar em ter lucro mesmo pagando os impostos e não fugindo deles. Tá? Perfeito. Tá bom. Para você que se sente perdido nesse mundo de e-commerce e não sabe mais para onde ir, eu vou melhorar isso aqui, tá? Isso aqui tá bem ruimzinho. Para você que não consegue bons produtos para revender e está cansado de não ter preços competitivos, porque compra no Brasil e não tem preço competitivo. E se você se identifica com algum tipo dessa pessoa que eu falei anteriormente, com certeza Segredos da Importação é para você. Tá, uma dúvida. Mais para baixo um pouco nesse pitch, você vai explicar a proposta do curso? Porque foi o seguinte, dois Vou. pontos. Primeiro, sobe aí um pouquinho o pitch. Tá? Ó, como eu já falei, hoje eu vou abrir vagas para o meu curso Segredo da Importação. Mas antes disso, eu quero falar para que tipo de pessoa o curso é direcionado. Nesse ponto, eu já colocaria pelo menos um pouquinho da proposta do treinamento. Entendeu? Tá. Antes de ir para quem é? Antes de ir para quem que é. Entendeu? Para poder ter a parada da congruência. Ah, beleza, vai abrir o segredo da importação, mas o que que é? Qual que é o benefício disso para mim? Qual que é a promessa disso aí para mim? Tá? E Tá. aí, sim, um outro ponto é mais na questão de leitura, e eu não sei se você vai fazer slide do pitch, mas quando você coloca, e isso serve para qualquer peça de copy, o mesmo elemento gramatical no início da frase, a pessoa que vai ouvir ou que vai ler, ela vai ignorar o restante. Por exemplo, o segredo da importação é para você que. O segredo da importação é para você que. É melhor você resumir Aham. só em um. Ó, eu vou falar agora para quem é o segredo da importação. Para quem deseja tal e tal coisa. Ou então, melhor, o segredo da importação ele serve para você que. Aí você consegue brincar com os elementos. Deseja tal coisa, quer acabar com tal coisa, entendeu? Porque pitch é muito sobre você economizar a energia de quem vai estar do outro lado. Quando você coloca a frase muito repetitiva, a pessoa ela vai cansar, principalmente ao vivo. Tá bom? Entendi. Aqui está o modelo de slide, porque eu não fico o tempo inteiro vendo slide, né? Eu já estou com o pitch na minha cabeça e vou até para poder olhar na câmera, meio que entregar a verdade ali, não ficar o tempo todo lendo, né? Mas eu começo assim, ó, quer dar um passo à frente e lucrar até 4 vezes mais sem precisar vender mais. Porque ganha na compra e não ganha na venda, né? O lucro. E aí eu coloco aqui para quem eu vou lendo. De fato, essa parte eu vou lendo. Tá. Então, já vou. Eu Pode... já mudei, ó. Você tá vendo? Já não é mais aquele que tá ali, na verdade. Aquele pitch ali tá meio. Mas, ok, entendi. Vou mudar essa parte ali. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Deixa eu voltar. Você se identifica com algum tipo de... Eu estou vendo o teu Word, tá? Ah, você tá vendo o Word ainda? Tô Tá, vendo. tá, ok. É que eu tinha mostrado, eu achei que tava dando para ver o slide. Mas eu uso um slide, mas é só para uma base, assim. Na verdade, eu fico meio que mudando a câmera, vindo e indo, para manter a atenção da galera ali nesse momento do pitch, né? Certo. Tá? Então tá, já vou cuidar disso ali. Aí depois que eu falo para quem eu vou importar é mais do que uma boa opção, é quase que uma obrigatoriedade se você quer crescer com a sua empresa, escalar o seu lucro e ter mais competitividade. Agora, se você quiser se manter no CPF, é uma escolha sua em limitar o crescimento do seu negócio. E está tudo bem, só saiba que isso não vai que você não vai ter, que isso não vai ter vida longa. E um dia a casa cai e a conta chega. Por causa das multas que eu falei já nos CPLs anteriores, né? Que pode ocorrer quando você faz isso ilegalmente. Eu sei que muitos de vocês trabalham longas horas e, além disso, passam muito tempo estudando, tentando melhorar o seu negócio, fazendo pesquisas de mercado, buscando os produtos, analisando a concorrência. E, no final, percebe que a maioria dos produtos não deixam lucro. E aqueles que deixam é muito pouco. E isso é normal, e pode ficar tranquilo que a culpa não é sua. Mas é necessário tomar uma atitude. Para que as coisas mudem, nós precisamos mudar primeiro. Meio clichê, né? Vamos lá. Eu não uso exatamente essas palavras na hora do pitch, tá? Mas é isso aí, é esse o recadinho que eu passo. Entendi. Você sente que está travado? Que apesar de todo o teu esforço, o teu negócio não cresce como você desejaria? Você não consegue de jeito nenhum escalar a sua operação? Eu te entendo perfeitamente. Muitos dos meus alunos se sentiam assim antes de aprenderem a importar de maneira correta.
Inclusive, alguns deles já gastaram muito dinheiro tentando adquirir este passo a passo em outros cursos online ou até mesmo faculdade e pós-graduação, que custam uma pequena fortuna. E muitos desses cursos, além de serem caros, não eram práticos e não ensinavam muita coisa. A real é que a prática vai se aperfeiçoando é que a prática vai aperfeiçoando as nossas operações. E isso não se aprende em livro ou em sala de aula. E é exatamente esta prática, essa experiência que eu quero dividir contigo nesse curso. O passo a passo pode ser o mesmo para todo mundo, mas a teoria é diferente da prática. Nem tudo acontece do jeito que planejamos. Por isso, é importante poder contar com quem tem experiência e já errou para aprender e quer evitar que isso aconteça com você. Tá, vamos lá. Você lendo agora essa parte do pitch, eu fiquei com a sensação de que aquele início lá em cima não era para estar lá em cima. Porque você meio que começou, ó, hoje eu vou abrir vaga para o curso para quem é. Aí você entra no argumento mais emocional da coisa. Então, acho melhor você jogar esse argumento mais emocional para cima. Na hora que você... Aí, nesses blocos que você fala do passo, aí você já pode citando o curso, já pode citando o treinamento. E nesse meio que você explica a proposta né, nessa parte emocional aí, é bom colocar algum print de depoimento de algum aluno. Principalmente quando você... Isso eu coloco antes de começar o meu pitch. Eu coloco, ó, gente, quer ter o mesmo resultado, então agora eu vou abrir as vagas do curso e tal. Entendi. Mas não está aí, né, no pitch de fato aí. Não, ele está no meu slide enquanto eu estou falando. Não, mas não está nessa parte, não. Ele vem antes de eu começar o pitch. Vem meio que para eu juntar o conteúdo com o pitch de vendas. Uhum. Entende? Mas nesse meio aí, vale colocar pelo menos um ou dois. Só print para tu citar rapidinho, tá bom? Tá bom. Então, inverte isso aí, né? Porque ficou Bota para cima. e coloca aquilo para quem é para baixo. Ó. Por isso criei o segredo da importação. Aí você explica a proposta para que você tenha um resultado mais rápido, que estarei Indo direto ao ponto. E aí você explica para quem é. Entendi. Entendeu? Entendi. Porque daí aqui eu coloco, né? Eu me juntei de fato com uma pessoa na área de cursos online para entender de que forma que você poderia, de que forma que você consegue entender o conteúdo, porque uma coisa é saber, a outra coisa é ensinar, né? Então, o curso ele foi todo pensado numa forma que qualquer pessoa que assista o curso, de fato, consiga colocar em prática a importação. Tá. Uma outra coisa, a especificidade no pitch ela é muito importante. Então, para que você tenha um resultado mais rápido, porque estarei em direto ao ponto. Nessa frase aí, se você puder falar quanto tempo é mais rápido e associar esse resultado rápido não ao direto ao ponto, mas à sua metodologia. Entendi. Ao método que você ensina dentro do produto. Porque o direto ao ponto é uma característica. Já a tua metodologia é o que está por trás, é o que outro pessoal tem. E você pode até flertar com os outros treinamentos. Existem, como você já flertou lá em cima, existem outros por aí que, putz, você demora, sei lá, eu vou chutar aqui, total leigo no assunto, 3, 4, não sei, 2 anos para poder começar a ter os primeiros resultados aí. Entendeu? Você flerta um pouquinho e associa o seu método. Tá. Mas isso isso antes ainda de eu entrar para quem é? Isso antes de entrar para quem é. Nesse bloco aqui. Por isso, criei o curso Segredos da Importação. Aí você embasou o método, explicou um pouco da proposta, entra para quem é. Para quem é. Tá. Entendi. Depois eu posso continuar. O meu objetivo, ao criar o curso, foi muito claro. Agrupar em um único curso tudo o que eu fui aprendendo em mais de 12 anos de experiências, mais de 400 processos de importação realizados, entre erros e acertos de importação, escolha de fornecedores e produtos, porque eu ajudo o cara de ponta a ponta, né? Desde escolher o bom produto para importar, até escolher o fornecedor, saber se o fornecedor é confiável, até, de fato, fazer o processo de importação, né? O produto chegar na empresa dele. Então, aí eu coloco ali para quem é e depois eu posso continuar. Se você tem problemas na hora de achar produto, escolher bons fornecedores, negociar e fazer pagamentos internacionais, com certeza, Segredos da Importação é a melhor ferramenta para você. Isso. Aqui dentro, você vai encontrar tudo o que você precisa dentro de um curso, o passo a passo da importação formal e simplificada, do início ao fim.
conteúdo completo. Eu elaborei o curso de tal forma que você vai aprender do zero, mesmo que seu primeiro contato com a importação tenha sido a imersão. No caso, é o outro, vai ser o meu outro, o Segredos Decolando na Importação, que é o nome do meu evento, né? Sim. E o resultado será a sua carga chegando aí na sua empresa. Mas, Liliana, será que vai funcionar para mim? Boa. Sim. Opa, quer falar? Não, perfeito isso aí. Tá. Sim, eu tenho alunos de todas as áreas, consultores, empresários, funcionários, públicos, etc. Mas tem uma... Esse etc. aí também não precisa, né? Mas, Esse, mas tem uma coisa... você tira, o que que você vai fazer? Acho que o lugar melhor para o depoimento. Ao invés de ficar lá em cima na ancoragem emocional, você vai jogar aí, tá? Se tiver um print de depoimento de um consultor, de um empresário, de um funcionário público, melhor ainda, tá bom? Que daí você fala que tem e você mostra que tem. Tá Tá, legal? entendi. Mas tem uma coisa importante, você precisa colocar em prática. Nenhum método tem eficiência se não for colocado em prática. Vou te ensinar o processo correto para importar produtos de maneira legalizada e aumentar as tuas margens de lucro. O desafio, no caso, decolando na importação, foi para você ter um gostinho do que você pode aprender com a minha didática em ensinar. E olha que vimos muita coisa. Vi muitos de vocês já melhorando e tendo atitude de imediato. Daí eu falo um pouquinho, né, de pessoas que me mandaram, já aprendi bastante, já estou colocando em prática e tal. Aí eu tenho um printzinho também para colocar. Isso saindo do zero. Basicamente, Segredos da Importação é um mapa que vai te mostrar o caminho certo para você atingir o resultado que você deseja. Mesmo que não saiba nada, o que importa é a sua capacidade de executar cada passo que está detalhado aqui no curso. Tá, Depois eu continuo. aí entra nos bônus. O que tem... Isso, aí eu falo. Ah, Nesses dias que estivemos juntos... Opa! antes de entrar no bônus, só uma pontuação. Para mim não ficou muito claro como que é a jornada do cara dentro do curso. Então, o que geralmente eu gosto de fazer, eu percebi que o teu curso ele é dividido por fases, né? Então, fase 1, então deixar claro como que vai funcionar essa Passos, né? forma. São passos mesmo ali Exato. que Como o se cara fosse dá. um bocadinho, ó, como que funciona, como que vai funcionar a sua jornada dentro do curso. Fase 0, você está aqui. Fase 1, você está aqui. Você vai, essa sensação de escada. Então, até chegar no resultado desejado. Então, é uma ordem de passos lógicos para você conquistar aí aquilo que você promete no produto. Então, deixar bem claro como que é a ordem de passos. E aí, ao longo desses passos, você vai, por ser ao vivo, né, tem um benefício você ir lá, ao explicar cada passo, você Abrir. tem objeção, Uhum. abrir, etc., mostrar tudo certinho. Faz sentido? Faz sentido? Não, exatamente. Eu até abro para mostrar, mas eu abro depois, não no meio do pitch. Eu falo, agora vou mostrar o que nós temos aqui dentro, de que forma que você vai aprender, mas é legal deixar isso claro antes. Sim. E é por isso que é interessante fazer esse pitch aqui, né? Porque é a pessoa que nunca teve contato, de fato. Vamos ver se a pessoa está entendendo o que eu estou querendo mostrar aqui, né? Isso, então tá, eu vou cuidar disso. Aí, nesses dias que estivemos juntos nos grupos do WhatsApp, nas lives, nas consultorias, com os meus directs e caixinhas de perguntas, entendi exatamente o que você precisa. Por isso, eu decidi criar. Daí, crio os bônus aqui, que também não são mais os mesmos, mas enfim. Quando eu termino de falar os bônus, eu falo, e aí, achou pouco? Tenho aqui mais um bônus exclusivo, mas será somente para os 20 primeiros inscritos. Eu trocaria esses argumentos aí, e aí, achou pouco? Eu trocaria isso. Então, você fala o seguinte, olha, só para quem está aqui ao vivo comigo agora, eu tenho mais uma surpresa que eu vou revelar agora aqui. E aí pode até flertar um pouquinho, ó, isso aqui não estava nem no escopo, mas eu vou fazer isso agora aqui, vou abrir agora. E aí você abre o bônus do efeito tsunami. Tá Tá, bom? beleza. Daí vai ser uma hora de mentoria para os primeiros que compram ali, né? Uhum. E aí, depois, antes de abrir, agora vocês devem estar querendo saber o quanto vai custar Segredos da Importação. Daí eu falo o valor. Vamos lá, vamos dar uma olhada nessa ancoragem. Você explicou lá a jornada da pessoa dentro do curso. Ok. Trouxe todos os presentes que ela vai ter, se possível, aí você vai explicar cada bônus, imagina como se estivesse explicando o curso. Então, vai dar energia de fato. Trouxe essa ideia do efeito tsunami. O que você vai fazer agora? Você vai criar
Nesse bloco, eu gosto de fazer dois tipos de ancoragem. A ancoragem mais emocional, que é a gente chama em copy de future pace, né? Então, colocar a pessoa no estado desejado. Então, pode ser um diagnóstico do seu projeto de importação, tirar dúvidas ou te dar um direcionamento. E aí você vai entrar na cabeça da pessoa e vai dizer o seguinte, olha, pega os problemas que você está batendo ao longo do CPL e joga aí. Imagine agora como seria se você tivesse tal e tal coisa. Imagina quanto tempo você não iria economizar. E aqui você vai bem emocional mesmo. Tá. Quanto você poderia lucrar ou colocar no bolso? Ou você poderia, sei lá, economizar que a galera investe para poder importar, né? Investir. Uhum. E aí você cria essa ancoragem emocional, porque a ideia é dizer que, ó, isso não tem preço. Então, é criar a percepção de valor de que ela ter acesso a isso que você está entregando dentro do produto vale muito mais do que você vai cobrar. Ela entra no estado de que o preço para ela se torna irrelevante. Porque você coloca ela no estado emocional e sai muito do pitch característico ali, tá? Então, plugue esse bloco de ancoragem mais emocional, que a gente chama de ancoragem de resultado. O que que a pessoa tem a ganhar e o que que a pessoa tende a perder se ela não entrar, tá Se bom? ela não entrar na turma. Tá, Exato. entendi. Daí depois eu trago o preço. E aí, ancorou essa ancoragem de resultado, o que que você vai fazer? Eu não gosto muito daqueles pitch que tem salada de números. Ah, eu poderia cobrar X, mas você vai ganhar um desconto tal e tem concorrência que cobra tal. Eu não gosto muito dessa pegada de pitch. Você vem nessa ancoragem mais emocional e daí você vai fazer a ancoragem de duas formas. Ou comparando com um concorrente teu que cobra mais caro, eu não sei se tem, aí fica como opção. Ou fazendo aquela ancoragem clássica de somando o valor de tudo que a pessoa vai ter acesso. Então, você cria um slide, então, resumindo, ó, tudo que você vai ter acesso ao entrar o segredo da importação. Porque ela entrou no estado lá emocional, nessa ancoragem, ela esqueceu um pouquinho o que são os entregáveis. E daí você cria esse slide com ancoragem clássica ali de tudo, e soma o valor de tudo, e você põe um desconto, tá? Uhum. E aí, uma outra Tá, igual a gente faz na página de vendas, né? Que na página de vendas a coisa. gente deixa bem claro, assim, tudo que a pessoa tá E uma boa pergunta ganhando. para pitch do lançamento ao vivo, a isso na parte da ancoragem emocional, é perguntar para elas, ó, quanto que você acha que vai custar? E aí vão falar, Eu já fiz isso, em algumas vezes. Eu parei nos últimos dois, mas toda vez que eu fiz, sempre era acima do que eu ia cobrar no curso. Então, assim, tá ótimo, né? Mas, assim, também posso pensar em fazer isso. perfeito. Eu não sabia se o pessoal estava usando isso ainda muito ou não, de É assim. perguntar quanto vai pagar, quanto tu acha que vale. E aí, sobre a revelação do preço, Liliana, revela Uhum. primeiro 12 vezes, tá? Tá, Depois você revela o valor cheio. isso. No slide eu acho que eu coloco mesmo, 12 vezes de tanto ou 1.397, Perfeito. tá? Bem, beleza, depois continuo falando só, né? O dinheiro daqui para frente está na importação, você tem que se adequar e sair na frente da concorrência. Não só porque você vai pagar menos no seu produto, mas também pela diferenciação que você pode fazer com o seu produto, colocando sua marca própria e agregando valor. Se ainda está em dúvida, tem ainda a garantia de satisfação. Aí eu coloco aquilo, né? De 7 dias, você vai ter o teu dinheiro de volta. Tá. É... É, Fala. trata a garantia, dá um pouquinho de energia, né? E você fala, ó, eu tenho mais, eu deixei um presentinho para revelar aqui no final. Então, talvez você tá em dúvida ou não, e aí você revela a garantia. Não coloca só ela, vou abrir a garantia, dá energia na garantia também, tá bom? Tá. Beleza, e aí assim eu finalizo e libero o bônus. E dali para frente, eu começo a falar, mostrar o treinamento o tempo inteiro. E eu fico quantas horas forem necessárias para responder. Já fiquei em live com 70 pessoas só, mas aí fiquei respondendo e ainda consegui virar a venda, sabe? Nesses Sim. últimos que ficaram ali. Porque se ainda estão ali, é porque ainda estão em dúvida e ainda estão querendo alguma coisa, né? Eu não sei se Mas é isso. vocês fazem, mas é uma coisa que a gente está fazendo aqui nos lançamentos ao vivo, que é depois que abrir o carrinho, seja para abrir o carrinho ao vivo, seja para levar para o grupo VIP, a gente chama o aluno ao vivo. Então, tá virando bem, tá? Não sei se vocês fazem isso. Uhum.
Eu vou chamar um aluno ao vivo, sim, no CPL 2, que é para mostrar que é possível, e ele vai falar do resultado dele no CPL Ah, 2, no ainda CPL não no 3 é 3. importante trazer também, É? principalmente, principalmente depois se você revela a oferta do pitch. Então, você revelou, Entendi. abriu o carrinho ou para o grupo VIP, fica ali tirando uma dúvida ou outra, e você fala, ó, eu vou chamar um convidado aqui, ele vai poder, que passou pela mesma coisa que talvez você está passando agora, que aplicou a metodologia que você vai aprender dentro do curso, e ele vai conversar com vocês agora, aí você chama o aluno, Ah, entendeu? legal. Você acha que daí eu tiro do CPL 2 ou eu tento Não, achar duas permanece, pessoas? permanece. Exato. Pode permanecer. Permanece, tá. Uma outra pessoa. Tá bom, entendi. Beleza, vou. Depois essa aulinha vai ficar gravada para eu rever ela toda, né? E, Ah, porque eu não anotei nada aqui, tô só. vai ficar gravado. Não, então tá bom, vou esperar depois, aí eu arrumo isso aqui, depois eu mando para você dar uma olhada. Brigadão, viu? Vou mandar para você um dos nossos pitches de venda, Manda sim. slide para você dar uma olhada. Eu acho que eu recebi uma do Cardoso Mundo, Show, mas pronto. Vou mandar outra, é, que é um. manda outra para eu dar mais uma analisada aí, com calma. E o pessoal que faz ao vivo, Joab, uma pergunta antes de eu liberar para a galera, eles usam slide assim e vão falando ou vão só falando na câmera e ou A vão gente, mostrando também? a gente gosta de usar slide. Aí, como que é o slide? Não é aquele slide que tampa a tela toda. A gente divide em dois. Então, imagina aqui minha tela. Eu fico desse lado aqui, aparecendo o meu corpo todo, e aqui fica o slide. E fica Uhum. grandão os entregáveis. No que eu vou te mandar, tá dessa forma. Depois eu posso até abrir com a galera aqui, se eles quiserem, para verem também. Mas essa é a melhor É, forma. eu queria ver a aula, sabe? Mais do que o próprio pitch, eu queria ver a aula, para ver assim como que ele divide, como que a câmera e tal, essas coisas também podem me ajudar a melhorar. Fica dessa forma aqui. Ele vai explicando, e aí fica o expert todo aqui, e aí os entregáveis vão ficando assim na lateral. Porque quem vê pelo celular é, é melhor, fica maior, entendeu? Então, até com os bônus, se você puder fazer uma thumb bonitinha assim com os bônus, também vai ser bom. Tá joia? Show! Turma, vamos lá então, vamos começar o nosso encontro aqui. A gente vai falar hoje sobre concepção de copy para lançamento, tá bom? Então, quem entrou no início da aula, viu que eu prometi que eu vou dividir essa nossa aula aqui em duas etapas. Porque quando falo em concepção, geralmente a gente divide aqui em dois grandes braços. Então, o braço da oferta e o braço da concepção mais criativa ali, que é tese, nome, big idea e promessa. Hoje eu vou falar com vocês sobre esse lado mais criativo e daí a gente faz um próximo encontro só para falar sobre concepção de oferta, tá bom? Vamos lá. Antes de entrar, de fato, ali nos pilares da concepção, falar sobre a tese, sobre nome, eu preciso que vocês entendam qual que é a base da nossa forma de pensar a copy aqui para lançamento, tá bom? Então, eu imagino que vocês já viram o user falando em alguns dos encontros que lançamento se começa olhando pelo produto, né? Então, ele é feito de trás para frente. Com base nisso, o que que entra como padrão, tá? O que que sustenta toda a linha narrativa e a nossa forma de conduzir esse pensamento de copy? Eu aplico uma parada chamada teoria dos factais, que é a teoria da proporção áurea. Então, isso aqui é um conceito que é a base de tudo que a gente faz em copy dentro do lançamento monstruoso. Joab, o que que é a proporção áurea? Basicamente, é um conceito aí que foi criado por Fibonacci, né? Um pensador antigo, onde ele fala que existe um padrão para construir beleza. Então, existe um padrão para tornar similar, para tornar congruente tudo aquilo que é aplicado a marcas, é aplicado à comunicação, é aplicado na arte, é aplicado a qualquer outro tipo de coisa. O que que é esse padrão, né? Esse padrão é essa proporção áurea. A proporção áurea nada mais é do que essa imagenzinha aqui, ó, se vocês estão vendo, onde ela é aplicada para construir arte, as mais lindas construções do mundo, está na natureza, está em tudo.
tá? Então, todo mundo usou isso de forma intencional para poder construir o Belo. Tá então, é uma coisa que meio que é uma linha de pensamento visual, não só visual, mas também de identidade humana, meio que junta todo mundo, que torna congruente todo mundo. Por exemplo, né, tem até uma teoria que fala por que a Mona Lisa é um quadro tão famoso, né? É um quadro que, putz, vendeu, custa não sei quantos milhões. Aí tem a teoria que foi aplicada essa proporção áurea. E aí, como que foi criada a ideia dessa harmonização facial no rosto humano? O que é bonito e o que não é bonito? É com base nessa proporção áurea. Eu até brinco que um rosto sem harmonização facial é um lançamento de 6 dígitos, e um rosto de lançamento com harmonização facial é um lançamento de 7 dígitos, porque foi aplicado esse pensamento de teoria. Tá bom? E aí, a ideia, tá, para explicar o conceito, é que quando a pessoa ela tem contato com uma pequena parte do seu factual dentro da sua comunicação, isso significa que ela já tem contato com o todo. Então, por exemplo, quando a gente olha o floco de neve, eu não vou achar aqui agora, mas quando você olha para a neve toda, você dá um zoom, você vê um floco. Quando você dá um zoom de novo, você vê outro floco. Quando você dá mais um zoom, vê outro floco bem pequenininho. A mesma coisa, por exemplo, é numa árvore. Quando você vê a árvore, você pega um galho, quando você dá um zoom no galho, lá na folhinha do galho, você vê ela no formato de outra árvore. Quando você dá um zoom na folhinha da folhinha do galho, você vê ela como se fosse no formato de uma árvore. Então, é basicamente quando você tem contato com o micro, desculpa, com o micro ou com o macro de qualquer coisa, dentro da sua comunicação, de qualquer peça de copy dentro do seu lançamento, automaticamente o lead ele já tem contato com a ponta final do seu produto. E, obviamente, isso aumenta a conversão, tá bom? Porque já é um processo que já vem sendo criado desde o início da sua captação. Então, a base de tudo é isso aqui. Eu quero que vocês guardem essa imagem aqui. Então, imagina essa ponta final como se fosse o produto, que é a ponta final do lançamento. E aí vem toda a desconstrução da campanha para criar aqui a ponta inicial, que imagina aí a sua distribuição de conteúdo, seus anúncios de captação. Quando a pessoa ela tem contato com a distribuição de conteúdo e tem contato com seus anúncios de captação ou com páginas de captura, ela já vai ter contato com a proposta do produto. Então, é basicamente você voltar e organizar toda a proposta do produto para ela já estar na ponta inicial do seu lançamento. Job, mesmo quando é um lançamento temático, mesmo quando é um lançamento temático, tá? É isso que está por trás da metodologia. É isso que está por trás da nossa forma, a nossa linha de pensar copy. Beleza, Job, mas como é que constrói toda essa desconstrução? A gente chama isso aqui de jornada do leitor. Então, marcos da jornada do cliente ao longo do lançamento. Então, é uma forma de você sentar, principalmente o copywriter, o head do copy, o copywriter senior do seu projeto, é você sentar com o estrategista, ele chegar para você e dizer o seguinte, olha, eu quero ver qual que é a linha de comunicação que a gente vai seguir nesse lançamento. E o copywriter chega e apresenta a jornada do leitor para o estrategista. Então, desde a comunicação que vai na fase de captação, até o que vai nos CPLs, até o que vai na fase de venda. Então, a construção ela é baseada nisso aqui. E aí, como que faz para poder construir isso aí? São algumas perguntas bem simples. Então, a primeira pergunta é o seguinte, qual o resultado final que o cliente vai ter após aplicar a metodologia que você entrega no seu lançamento e no seu produto, tá? E aí, com base nesse resultado final, você vai fazer a desconstrução. E antes desse cara sei lá, aprender a ganhar R$1.000 por dia no mercado financeiro, o que ele precisa entender? Ele precisa entender de estratégia de entrada e saída de uma operação. Mas antes dele entender sobre estratégia de saída de uma operação, o que ele precisa aprender? Ele precisa aprender qual que é a base do meu método, ou seja, como que faz para poder acertar a entrada e a saída de uma operação. Eu vou abrir aqui de forma bem prática para vocês a aplicação dessa teoria que eu trouxe, que vai ficar claro de forma prática. Geralmente, eu faço isso ali na fase de concepção dos CPLs. Então, está aqui.
Imagina lá o desenho da proporção áurea, certo? Imagina lá o coração, o centro. E aí vem, qual que é a moral da história do lançamento e a conclusão que o cliente tem que tirar? Então, após o lançamento. Nesse caso, eu consigo ganhar de 500 a 2.000 reais por dia no day trade, começando do zero, e sei aplicar os protocolos para poder conseguir ganhar até mais. Então, isso já é a proposta do produto, tá bom? Então, é isso que o cara vai conseguir lá dentro do produto. Ele vai ensinar, entregar os protocolos para ele ser assertivo, para ele lucrar, para ele fazer 500, 2.000 reais todos os dias no mercado. Então, é a moral da história do meu lançamento. A minha missão é que, ao longo de toda a minha campanha, toda a minha distribuição de conteúdo, nos meus anúncios, no meu RSVP, nos meus aquecimentos de e-mail, ele já fique com isso aqui enraizado na cabeça, com essa crença. Eu já venho plugando essa crença na cabeça dele. Para quando chegar no pitch, ele já está aberto para poder comprar. Tá? E aí eu venho dar desconstrução. Tá? Mas antes do cara conseguir esse resultado, o que ele precisa fazer antes? Então, antes do cara ganhar 500 a 2.000 por dia, o que ele precisa fazer? Ele precisa aplicar o protocolo que vai fazer ele ganhar. Então, quando ele aplica, ele ganha. Então, é um marco, outra linha do marco, outra linha de pensamento que o meu público tem que ter. Só que, e antes do marco 4, o que ele precisa saber? E aí vem o marco 3. Entender o que é e como que funciona o método. Como que funciona esse protocolo Snipe. E antes do Marco 3, o que ele precisa fazer? Marco 2, ele precisa aprender a desenvolver a habilidade, mudar o subconsciente dele para se tornar um trader. E antes dele desenvolver a habilidade, qual que é o Marco 1 da nossa campanha? É entender o que um trader de alta performance faz para ganhar dinheiro. Então, aqui a aplicação de toda aquela teoria, certo? De toda aquela proporção áurea, aplicada na comunicação do lançamento. E daí, o que eu faço? Eu começo de trás para frente e aí eu só inverto. Então, qual que é a nossa primeira missão do lançamento? Então, fazer o cara entender o que é um trade de alta, o que um trade de alta performance faz para poder ganhar dinheiro. Depois, ele vai aprender a desenvolver a habilidade de mudar o subconsciente dele. Depois, ele vai entender como funciona o protocolo Snipe. Depois que ele entende tudo isso, ele vai aplicar o protocolo e vai ganhar, grana. Então, isso aqui é toda a jornada de comunicação de forma macro que tem que acontecer dentro do lançamento. Para quem está ligado, já consegui identificar que isso aqui pode ser, por exemplo, o tema de CPL. Os conteúdos dos CPLs. Isso é uma forma para poder definir também. Tá? Então, na concepção, você já tem um norte do que e para onde você faz. Porque o que acontece? Geralmente a galera começa a rodar um lançamento, mas aí fica total perdida nas fases. O que eu preciso fazer o meu público entender na fase tal? O que eu preciso fazer o meu público entender na fase de evento, na fase de aquecimento? Qual que é o ouro, galera? Por que a gente usa como base essa linha de pensamento? Porque você já tem toda a jornada que o cliente tem que passar dentro da sua campanha de lançamento e o que você vai fazer? Você vai pegar ganchos desses marcos e vai jogar ao longo de toda a sua comunicação. Então, já vai se tornando congruente cada um desses marcos. Então, o que geralmente eu gosto de fazer também? Eu gosto de pegar pontos desses marcos aí e produzir pílulas intencionais. Então, por exemplo, uma pílula intencional usando o marco 3. Né? Você sabia que existe um protocolo que faz qualquer pessoa que está começando agora no day trade ganhar pelo menos 500 reais por dia? Não é sala de sinal, não é você entrar na sorte, não, é um protocolo. Funciona para todo mundo. Só é você seguir o protocolo. Explica o que é o protocolo e antecipa o meu evento. Então, eu vou apresentar esse protocolo ao longo da imersão tal e tal que vai acontecer no dia tal. Então, eu já torno a comunicação próxima do meu público. Então, aquilo já fica... já conecta com ele, já fica uma parada que ele já se sente fazendo parte, ele já entende a jornada. Você já tem clareza do que precisa comunicar ao longo de todo. Essa aula não é sobre CPL, tá? Mas isso aqui eu falei que faço lá quando eu faço CPL, mas é ideal você também fazer ali quando você vai começar a concepção, porque daí você já faz a concepção da comunicação como um todo, tá bom? E aí, por exemplo, tá aqui isso aplicado dentro dos CPLs, que a gente pode fazer um encontro para falar sobre isso. Mas o que é mais importante é entender isso como base. Ficou claro para todo mundo qual que é a base
de tudo aqui que a gente faz em termos de construção de comunicação dos lançamentos, boa, acho que só o Diego entendeu, né? Perfeito. Então, isso aqui é o marco zero, tá? Então, é a base de tudo. Dito isso, pessoal, então isso eu já expliquei aqui para vocês. Entendendo esse conceito, tá? Depois você olhem para os lançamentos de vocês e vejam como que está a jornada do cliente durante o lançamento. Veja se esses marcos estão claros. Então, uma coisa ali que a gente trabalha muito aqui é mecanismo, né? Então, lançamento, hoje em dia, você tem que ter um mecanismo claro que você vai entregar ao longo do evento. E aí, você vê que o mecanismo nada mais é do que parte do método que você já entrega lá no seu curso. Então, a pessoa entra dentro dos seus CPLs e, quando passa, ela não fica com aquela sensação de que, putz, só o conteúdo aqui que você me deu já está bom, eu não vou entrar dentro do produto. Então, os seus CPLs, eles criam a necessidade de compra do cliente desde o CPL 1. Evita que cause aquele efeito que acontece muito de, eu fui fazer meu pitch e aí eu não converti, porque o pessoal falou que só as aulas da semana já era essencial. Por que isso acontece? Porque você não tem claro a jornada do cliente. Você não tem claro a construção dos CPLs voltada à venda do produto. Mas a construção dos CPLs voltada só à entrega do conteúdo, que é um erro. Tá bom, pessoal? E aí, dito isso, dentro dos pilares de comunicação do lançamento, né, quais são os dois? A gente aqui divide em duas etapas. Eu já falei sobre isso aqui em algumas aulas do Projeto Monstruoso, ou então aqui mesmo do Black Monster, que é a identidade do produto e a identidade do comunicador, tá? Identidade do produto. Quem que já me viu falando isso aqui? Comenta aqui no chat só para me entender. Até o nível de profundidade que eu posso entrar na explicação. Então, a gente divide aqui em dois pontos. Identidade do produto, tá? O que é a identidade do produto? É basicamente você entender a oferta. Lembra que eu falei que tudo começa lá do produto. Então, o primeiro ponto que eu me preocupo em entender é sobre a metodologia que eu vou entregar dentro do produto, porque da metodologia entregue no produto eu construo o mecanismo do CPL, do evento de lançamento. Então, o que é um método que você entrega dentro do seu produto ou do seu cliente? Como que esse método funciona? E aí entra para quem quer o produto. Por que o cliente ele precisa dessa oferta agora, né? Precisa acessar esse produto agora? O que acontece na vida da pessoa se ela não comprar? Eu parto muito do princípio do seguinte: toda a copy do lançamento você não escreve, você monta ela. Copy de pitch de vendas você também não escreve, você monta. Então, e como que vem essa montagem? De tudo que você faz na concepção. A concepção é o coração. Lá na frente, você só vai montar, vai pedir para o teu copywriter mais operacional, jogar na escrita aquilo que você já meio que pré-determinou ali. Quais são as características do produto? E em nível de aula, isso aqui todo mundo já está careca de saber. Aí, quais são os pontos fortes e os pontos fracos da tua oferta? É muito bom você olhar para esse ponto aqui sem viés nenhum. Tá? Mas o meu produto é bom, Joab. O produto não tem melhoria nenhuma. Aí é onde está o erro. O que eu gosto de fazer aqui, tá? Geralmente, quando termina um lançamento ou outro, a gente roda aquela pesquisa clássica de por que você não comprou. Me fala por que você não comprou, o clássico. E aí eu olho para esse mapeamento que eu fiz de produto de pontos fortes e pontos fracos, olho para as objeções lá de compra e falo, putz, a pessoa não comprou porque tem esse ponto fraco aqui da nossa oferta. O que a gente pode melhorar com o próximo? Então, todo lançamento eu faço essa análise do produto. Ponto forte, o que deu bom, o que é bom, o que é grande dentro da nossa oferta e o que é ruim que precisa melhorar. Então, quando a cada lançamento que você vai fazendo, ou reunião secreta que você vai fazendo, serve como inteligência e melhoria contínua de um produto, tá? Então, eu recomendo que vocês façam isso a cada lançamento que vocês fazem. E aí, qual o preço ancorado da oferta do lançamento? Qual que é o preço final? Qual que é o desconto que você vai oferecer? Qual que é o nome do produto? Qual que será a promessa do produto? Lá o factual final, né? Da proporção áurea lá do conceito. Qual que é o marco final?
Quais os bônus do efeito tsunami, order bump, upsell ou downsell. Então, a gente fecha a identidade do produto aqui. Dito isso, a gente vai para a identidade do comunicador. O que é isso aqui? É basicamente onde a gente vai entender sobre os arquétipos dessa galera, tá bom? Eu vou preparar uma aula com vocês sobre como que você vai definir arquétipos, não definir exatamente, mas ter uma pré-definição de arquétipos usando inteligência artificial, tá? Então, já existe uma forma de fazer isso aí. Tem vários amigos meus que estão, copywriters, que estão fazendo isso aí. Eu acho válido compartilhar com vocês também, tá? Então, fica para um próximo encontro para a gente falar sobre isso. E aí, dentro da identidade do comunicador, tem o resumo de personalidade. Então, como que esse cara é? Como que é a comunicação desse especialista? Se é uma comunicação mais agressiva, mais soft? O que que ele gosta, o que que ele não gosta? Qual que é o arquétipo dele? E aí entra um livro, né, que eu acho que vocês já estão cansados de ouvir a gente falando aqui na mentoria, que é O Herói e o Fora da Lei. Se você não leu esse livro ainda, putz, eu não sei o que que você está fazendo. Tem que ler esse livro, tá? É muito importante. E aí que isso vai embasar muito na aula que a gente vai fazer de arquétipos usando inteligência artificial. E aí entra a causa mestre do especialista, aquilo que ele defende. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo de um big play aí do mercado. Se eu perguntar para todo mundo aqui, qual que é a causa mestra do Wendel Carvalho? Quem que sabe? Quem que vai conseguir me responder aqui? Boa, tem uma galera aqui que já sacou. Então, o Arthur botou aqui governante. O governante é a linha de arquétipo dele, né? Mas a causa mestre que ele usa é a questão da vida ética. Então, toda a comunicação dele, o que que embasa? A vida ética, é aquilo que ele defende. E aí a gente entra de bandeiras. Então, quais são as bandeiras que o teu especialista levanta? E aí, por exemplo, o Wendel, a causa da vida é épica, e aí tem várias bandeiras que ele levanta. Agora ele está levantando um movimento aí, né, com a bandeira de eu não sou todo mundo. Eu não sei se vocês viram. Então, é muito bom você definir que tipo de bandeira que o teu especialista levanta e isso aqui vai se conectar no documento de concepção que vocês vão aprender a produzir, que vocês vão ver aqui na prática. Você vai trazer isso aqui para a narrativa dos seus CPFs e para a comunicação mais operacional do teu lançamento. E aí, outro ponto importante, o que que o teu expert escolhe dos concorrentes e que tipo de frase você não pode usar? Por que que é importante isso aqui, o que que você não pode usar? Para evitar que o teu copywriter operacional vá na legenda do Instagram e meta uma frase que não tem nada a ver com aquilo que você está fazendo no lançamento. Ou escreva um anúncio que não está nada congruente com a comunicação que foi pré-definida e cria um ruído aí entre você e o seu especialista. Né? Então, principalmente quando você trabalha com equipe de copyrights, você precisa deixar bem claro para eles, principalmente quando é um copywriter mais júnior, o que que pode comunicar e o que que não pode comunicar. Você não pode confiar a comunicação solta para ele, porque senão, querendo ou não, não é intencional, não é porque que ele faz de forma intencional, né? Mas, querendo ou não, entra uma frase ou outra que o cara não gosta. É onde entra aquela história de que, eu tô lendo isso aqui, essa cópia aqui, mas eu não vou gravar ela, porque não tem nada a ver comigo. Eu não falo dessa forma. Isso acontece por falta dessa clareza. Fechou? Alinhado, turma? E aí a gente entra sobre pesquisa. Eu não vou me alongar muito aqui nessa fase de pesquisa, porque já tem uma aula onde eu falei exatamente qual que é o processo que você tem que seguir para fazer pesquisa para estruturar o seu lançamento. Pesquisa que vai impactar diretamente na concepção final da sua campanha. Mas eu vou abrir aqui o processo para vocês, tá bom? Uma coisa que a gente defende muito é que pesquisa é intencional, né? Então, tem até uma frase famosa do Bragion aí, que a ideia que você não teve está na pesquisa que você não fez. Só que mais que isso, a pesquisa hoje, dentro aqui do lançamento monstruoso, a gente trata ela como método. Então, existe uma metodologia para pesquisar. Não é só abrir o Google ou ir lá no Instagram. Isso aí, putz, procurando qualquer coisa. Eu vou escrever sobre criptomoedas. Mercado de criptomoedas. Pessoas que vendem cursos de criptomoedas. Isso é muito raso. E por ser muito raso, pode acontecer de você entrar no mesmo nível de comunicação do que todo mundo já está fazendo.
E a ideia aqui é você ser diferente, né? A ideia aqui é você fazer um copy melhor do que a do seu concorrente e vender mais do que ele vende. E aí você precisa de quê? Você precisa de ferramenta, você precisa de direção e você precisa do método, tá? O Arthur perguntou aqui onde está a aula de pesquisa. A aula está dentro da plataforma do Projeto Monstruoso, aí tem lá, mentorias Clã Monstruoso. E aí tem uma aula de pesquisa de quase 2 horas, tá bom? E aí, as ferramentas, eu vou disponibilizar para vocês quais são todas as ferramentas que eu uso pesquisar, é mais locais para você ir atrás da informação. A direção é basicamente um processo que você tem que seguir de pesquisa, e isso aqui é replicável para todo lançamento que a gente faz, tá? Sem mudar nenhuma letra. E a metodologia. A gente entra nas fases de pesquisa. A aplicação inicial, já tem uma aula também que eu falei sobre isso, de aplicação inicial. Então, tá lá na aula lá do Plan, do Projeto Monstruoso. Então, revejam essa aula lá, tá bom? Porque é bem básico, tá, pessoal? Essa aplicação inicial aqui. É um formulário que você manda para o seu especialista, onde ele vai falar de concorrente, do produto dele, do público dele, da história dele, quem são referência e oferta. Então, é bem básico mesmo. E aí entra na pesquisa específica, que é o ouro. Essa pesquisa específica é onde eu gasto mais energia. Começou o lançamento, tenho usado inteligência artificial na pesquisa. E aí começou o lançamento, turma, é para cá que eu vou olhar. Beleza, fechamos o lançamento, vamos rodar um lançamento. O que vamos fazer? Então, existem alguns braços que você vai pesquisar. Primeiro, de público, produto, concorrência, nicho ao mercado e curiosidades. E aqui está o documento final que eu vou compartilhar com vocês, que é do processo todo. Aqui é o processo organizado. Começou o lançamento, então entra aqui na parte de público. E aí entra dois dados, o demográfico e entra o dado psicográfico. O que é o psicográfico? Então, é basicamente quem que é o teu cliente final aí, o teu cliente, né? Eu não gosto da palavra avatar. Teu público-alvo no meio da multidão. Quais são os medos? Quais erros ele está cometendo hoje que impede de conseguir o resultado desejado? Isso aqui é uma pergunta que pouca gente se preocupa em buscar resposta na pesquisa, mas ela é muito importante, tá bom? Porque geralmente essa pergunta está associada a metodologias que esse cara já colocou em prática e não conseguiu ter resultado. E isso é bom, principalmente quando você vai fazer ali anúncios de captação ali para o teu público morno ali, o teu público quente, mostrando o erro que esse cara está cometendo, que não está fazendo ele, sei lá, fazer grana no mercado financeiro, por exemplo. Então, esse tipo de pergunta eu gosto muito, e a maioria dos anúncios que geraram performance boa, principalmente dentro do mercado financeiro, não sei se tem alguém aqui que roda, mas com certeza tem, veio dessa parte. Tá? O cara que já fez opções, o cara que já fez Equi Option, o cara que, fez operações binárias, então tá dentro desse erro. E aí, o que ele deseja conquistar? Quais são os problemas que essa galera está enfrentando hoje? Quais são as objeções? Quais são as crenças internas, dilema que essa turma enfrenta, e externas, que são dilema do mercado. Eu gosto pra caramba disso aqui, principalmente para picotar, para jogar essas crenças ao longo de toda a comunicação. Eu não sei se vocês já perceberam, mas eu gosto muito de ter o controle da comunicação do lançamento nas minhas mãos. Eu preciso ter a clareza do que vai acontecer no lançamento todo e o que eu posso jogar dentro de cada fase, tá? Então, dentro de cada bloco de fase do lançamento monstruoso. E aí, essas crenças, que são dilema que a pessoa tem, externas, dilemas sobre o mercado, eu jogo isso ali na minha fase de aquecimento, de RSVP. Eu já começo a inverter isso de lá, para que isso não venha me causar problema lá no meu pitch de vendas ou no meu CPL. Então, crença interna está diretamente ligado àquilo que ela acredita que ela não consegue mais colocar em prática. Então, muita gente não compra por conta disso aqui. O pessoal que vende emagrecimento está careca de ver esse tipo de coisa, que é a pessoa, eu até acredito no seu produto, o teu método é do caramba,
Só que eu acho que não vai funcionar para mim, porque eu já apliquei dezenas de milhões de coisas e eu acho que o problema está no meu corpo. Eu acho que o problema está em mim. Então, a crença interna é isso. A crença externa são dilemas do mercado. Ah, o mercado de lançamento morreu. O mercado está saturado. Por exemplo, onde que a gente usou crença externa? Na página de vendas do Monster Day, em uma edição. Né? Eu coloquei lá essa crença externa do que o lançamento morreu. Usei muito isso em um lançamento que a gente fez aí de um cara do mercado que vende high ticket, de crenças internas, externas também. E identificações e afirmações que ele tem feito. Onde que você vai achar essas respostas aqui? Tudo que é vídeo que viraliza dentro do nicho, seja vídeos de maiores visualizações no YouTube, seja Reels que viralizou da concorrência lá, você vai achar, principalmente nos comentários, vários elementos de identificação com o produto ou com o nicho. Vou explicar de forma clara o que eu gosto de fazer. Se eu vou fazer um lançamento, por exemplo, dentro do nicho marketing, vamos imaginar que eu vou fazer um lançamento dentro do nicho marketing digital. E aí eu vou vender um produto que ensina a galera a fazer dinheiro como afiliado no mercado americano. Um exemplo. O que eu vou fazer? Eu vou olhar para todos esses vídeos de review de curso do YouTube. Ah, curso 5 Liberdades, curso Érico Rocha, curso Rose. Vou olhar para todos esses vídeos, é a galera fazendo react do curso, o que achou? E embaixo está o ouro, galera. Tá vários elementos de identificação da galera, ou que tá puta com o produto, porque tem alguma coisa errada lá, ou que gostou do produto porque tem alguma coisa boa lá. E aí, para onde que eu vou usar isso? Eu vou usar isso na minha oferta. Ou vou usar isso na promessa do meu evento, ou na proposta do meu produto. Ou nas promessas de anúncio, né, nos meus ganchos de anúncio que eu vou fazer no meu brainstorm para poder ir atacando. Então, dessas identificações, porque se está causando barulho, se tem muita gente falando, é porque é bom. Então, o ambiente ali dentro daquele nicho já está ligado naquele tema, já está engajado com aquele tema, e eu vou aproveitar o time daquele tema. Lançamento, todo mundo aqui já sabe que é muito sobre time. Mas mais do que isso, é você aprender a aproveitar o time dentro das fases do seu lançamento, certo? Aproveitar o time para usar ali na sua captação. Que tipo de time você vai usar? Que tipo de emoção você vai usar ali? E aí os questionamentos que ele tem, são mais dúvidas sobre o mercado. Entra sobre o produto, e aí um pouco daquilo que a gente já viu, mas aqui é o documento final. Então, qual o produto, qual a proposta dele, qual o problema específico que o teu produto resolve, qual que é a proposta do seu produto e como ela satisfaz o desejo do público melhor que a concorrência. E aí, para você definir isso, você precisa ter vindo passando por aqui. Por isso que é um método de pesquisa. E aí, a definição dos benefícios do seu produto. Isso aqui é bom para quem vai fazer um primeiro lançamento, né? Ou então para quem está lançando um produto novo. Que é basicamente fazer aquela planilhagem básica dos benefícios da oferta, né? Então, característica funcional, por que existe essa característica, quais são as emoções, né? Por que as pessoas querem isso? E aí, de novo, parte do pressuposto, né, da minha forma de pensar copy. Eu escrevo a copy antes de necessariamente escrever a copy. Então, aqui, eu já estou escrevendo a minha página de vendas. Eu já preencho isso aqui, imaginando que eu estou escrevendo a descrição dos meus produtos ali na página de venda, ou meu pitch de venda. Porque isso aí otimiza meu tempo. Faz sentido? E aí entra sobre informações da oferta, quais são os entregáveis e os bônus. Tem aqui nada novo. E entra sobre concorrência. Concorrência eu gosto pra caramba de pesquisar. Por quê? É daqui onde eu vou ter as melhores ideias para os lançamentos. É daqui onde eu vou melhorar tudo dentro do meu lançamento. Tudo. Otimizar copy, otimizar tudo. E aí, para onde que eu vou olhar? Lembra, direção. Né? Você não tem tempo a perder, principalmente quem roda lançamento ao mesmo tempo. Principais concorrentes, promessas dos concorrentes, o que as pessoas não gostam do produto do concorrente ou dentro do nicho, o que as pessoas amam dentro do nicho, o que você discorda da galera aí dos seus concorrentes,
O que tem funcionado melhor para eles? Quais são os melhores anúncios que têm dado bom? Quais são as melhores ofertas? Quais as headlines que está escalando? Onde que eles têm rodado anúncios? Quais as big ideas de copy que eles estão usando, o nome de lançamento? Você vai mapear tudo. E aí você vai usar qual gancho a big idea está usando para chamar atenção. Qual promessa primária eles estão usando para prometer no produto dele? Ah, a promessa primária do meu concorrente é que o cara vai, destravar os 6 dígitos já no próximo lançamento. Se eu vou fazer um lançamento que a gente tem de destravar os 6 dígitos, eu já mudo isso aí, plugando um mecanismo, tá? Então, qual o mecanismo único que entrega a promessa primária dos seus concorrentes? É aqui onde você identifica vários gaps de mercado, né? Vários gaps de promessa. E é aqui onde você melhora a sua. Qual que é a PUV dos concorrentes? Quais os elementos de prova que eles têm usado? E quais são a oferta completa dele? Então, é muito importante você mapear isso aí para poder otimizar a sua oferta, fazer uma oferta monstruosa, de fato. E aí entra nicho ou mercado, quais as características desse mercado, o quanto que esse mercado é aquecido ou não, quais as vantagens e desvantagens desse nicho, e as possíveis restrições. E aí, em paralelo a isso, pessoal, entra o seguinte, tá? Já nesse trabalho mais operacional de pesquisa, você já vai plugando com o lado criativo. Você já vai ganhando tempo. E enquanto você vai pesquisando tudo isso aí, ou você vai pedindo para o seu copywriter aí, fazendo esse trabalho para você, vai entrando aqui as curiosidades. Já o trabalho criativo aqui que vai plugar na concepção. O que é contraintuitivo? Então, o que chama atenção? Eu gosto muito de usar isso aqui com um olhar mais analítico. Porque, putz, se uma coisa chamou a minha atenção, que eu que estou procurando isso de forma intencional, por que não vai? Imagina se não vai chamar a atenção de um leigo, né? A galera que não sabe o que é copy, não sabe o que é nada. Quais os títulos que parecem atrair mais o seu público? Isso aqui é bom para você escrever a headline de anúncios estáticos, tá? O que chamou a atenção? Quais ideias e headlines que você já pode ter para sua campanha e quais ideias de hook? O que são hooks? São ganchos que você já vai tendo para o seu lançamento. Por exemplo, desse processo de pesquisa, no último lançamento, um dos últimos, na verdade, lançamento que a gente fez aqui, o documento de brainstorm de anúncio veio todo daqui. Tá? Todo daqui. Então, anúncios mais temáticos, anúncios mais com alta quebra de padrão, anúncios mais teatrais, vem tudo daqui. E você já começa certo. Você não senta lá no seu computador para escrever. Caramba, eu tenho que escrever aqui os anúncios, me fudi aqui, porque eu não sei, desculpa a palavra, eu não sei o que eu vou fazer. Então, já vem daqui, tá bom? Claro, pessoal, de pesquisa, eu passei de forma bem rápida aqui, porque tem uma aula sobre isso. E aí tem a pesquisa de pós-captação, que é a que todo mundo faz. Mas quais são as perguntas que eu acho válido jogar aqui? Além daquela demográfica, o nível de conhecimento sobre o assunto que eu vou entregar no lançamento, o maior desejo em relação à promessa do lançamento, dificuldade, como você se sente por não conseguir, como seria a sua vida hoje. E aí, como seria a sua vida hoje, eu já uso essa pergunta aqui para fazer a minha ancoragem emocional lá no pitch, que foi o que eu falei aqui com a Liliana no início dessa aula. Então, tudo que é feito em pesquisa, dentro do lançamento, é intencional para usar em alguma coisa. Então, cada pergunta dessa aqui, ela é usada em alguma fase do lançamento. Eu uso ela em alguma fase do lançamento. De dificuldade, onde que eu uso? Eu uso em CPL e conteúdos de pílulas intencionais. Desejo, onde que eu uso? Eu uso em pílulas intencionais, e-mails, tudo que for ao longo do evento. Isso aqui da vida, eu uso no e-mail 4, que é o e-mail a gente chama de e-mail de provocação ali do aquecimento, para começar a gerar esse desejo pelo produto. O que você gostaria de aprender no lançamento? Eu uso isso aqui para moldar o conteúdo dos CPLs, ver se faz sentido. Se você tivesse uma hora para conversar comigo, que me perguntaria? Aí aqui vai vir muito como. Como. Eu uso para poder
construir as minhas pílulas intencionais, definir tema das lives de aquecimento. Tá? Então, tudo aqui é intencional. Porque você não tem tempo a perder, né? Você tem que aproveitar cada detalhe de pergunta, né? É um erro. Você não pode simplesmente, vamos rodar a pesquisa aqui porque tem que estar no checklist. Não, é intencional, cara. Você quer fazer um lançamento dar bom, você tem que olhar para toda variável de copy. Imagina copy igual tráfego. Cada pergunta de copy é uma variável que você tem que estar olhando. Rafael, essa pesquisa a gente manda no e-mail de opt-in de pós-captação. Então, captou, primeiro e-mail é para a pessoa entrar no grupo, a gente manda um repeat com o e-mail da pesquisa. E aí, não entrou no grupo, a gente manda um outro e-mail forçando para a pessoa entrar no grupo, novamente. Não respondeu a pesquisa, a gente manda um outro e-mail forçando ela a responder a pesquisa. E isso lá dentro do automático no Active Campaign, tá? Geralmente a gente não costuma mandar muito a pesquisa no grupo, não, tá bom? Porque a mensagem que a gente manda ali de boas-vindas ou é para a página de cronograma para ativar lembrete das aulas, ou já é direto para o CPL1, tá? Alguns casos específicos a gente coloca, mas uma opção é você deixar a pesquisa ali na descrição do grupo, tá? Pode ser uma opção também. Esse doc de pesquisa eu vou compartilhar com vocês. Tudo isso aqui eu vou mandar para vocês, pessoal. Fechou? Então, a gente termina essa parte operacional e entra aqui na tese. E aí eu quero saber de vocês aqui. Quem sabe o que é tese? Quem já fez uma tese? E quem que tem dúvidas sobre tese para lançamento? Só vou falar se vocês escreverem aí. Vamos lá, vamos acabar com essas dúvidas agora aí, tá? Vocês vão imaginar que é mais simples do que você imagina. Construção de tese central para lançamento. Primeiro de tudo, galera, o que é a linha de pensamento básico aqui? Por que o termo tese, quando você para olhar a linha lógica do marketing digital, começou a se tornar famoso agora nos últimos 2 anos. Eu tenho que fazer a tese do meu lançamento, né? Eu tenho que estruturar a tese do meu lançamento. Mas por quê? Isso foi por conta do amadurecimento do mercado, né? E aí, isso veio muito do princípio do seguinte: as pessoas vão comprar a ideia antes de passar o cartão e comprar o produto. E aí, o que faz para poder vender essa ideia? É construir na sua tese. Porque só a ideia, a big idea da sua campanha, para quem vai escrever, ou às vezes não fica muito claro, né? Para o cliente, principalmente quando a gente fala em lançamento. E aí, turma, a tese, ela vem muito dentro daquilo que eu apresentei no início da aula lá da proporção áurea, é o que você vai usar para defender todos os marcos. Então, você vê que as coisas, elas se amarram. Então, o tipo de argumentação que vai ser a base de todos aqueles marcos que você definiu aprender a definir no início da aula. E aí, a gente vem para a definição prática. O que é a tese? Tá? Isso aqui, no meu ponto de vista, depois de ter, sei lá, escrevido algumas dezenas de teses. Primeiro de tudo, ela é uma causa, uma nova descoberta, dita atrás de uma abordagem original e única com a visão de mundo do seu especialista. Joab, o que é essa nova descoberta? É o mecanismo. Tá bom? Então, o seu mecanismo. Então, uma definição inicial de tese. Para a sua tese existir, é necessário existir um mecanismo. Então, uma nova descoberta dita atrás de uma abordagem original. O que é essa abordagem original? É o que o expert acredita sobre aquilo que ele defende no mecanismo. Tá, pessoal? Tá ficando um pouco aqui, mas você vai finalizar essa linha de raciocínio. E com a visão de mundo dele. O que é essa visão de mundo dele? É o que ele acredita sobre o mercado que ele está. Tá bom? A tese, ela é a base do manifesto. Tá certo? Por isso que você vê vários manifestos aí diferentes, apesar da essência ser a mesma. Então, esse é o primeiro ponto. Ela traz, a tese, ela mostra a direção certa, onde a pessoa tem que gastar tempo e energia para conquistar o santo grau, aquilo que ela deseja. Então, é basicamente sobre você dizer para ela, ó, hoje você não tem tal resultado porque você está gastando energia fazendo a coisa errada. Porque você está escrevendo copy sem ter processo. Porque você está fazendo o lançamento sem fazer concepção. E é por isso que você não consegue.
Então, para você, sei lá, fazer um lançamento de 7 múltiplos 7 dias, você precisa disso aqui. Então, eu mostro a direção certa onde ela tem que gastar energia para ela conquistar o resultado desejado. E aí eu mostro onde ela está errando. Então, ela traz uma nova abordagem com o seu mecanismo único. Job, o que é o meu mecanismo único? É o conteúdo que você vai entregar no seu evento de lançamento que faz as pessoas enxergar o erro que ela está cometendo hoje, que não tem resultado, ou o erro que ela ainda vai cometer lá no futuro. Tá bom? Então, eu quero que vocês parem agora, todo mundo que está aqui, e pensem no último lançamento que você acompanhou, né? Se vocês conseguem perceber qual foi a tese que esse cara usou. Então, dentro desses conceitos, então, uma nova abordagem, ou seja, um novo mecanismo único, onde vai mostrar a direção certa onde a pessoa tem que gastar energia e onde vai falar onde esse cara está errando ou os erros que ele pode cometer se ele não aplicar o teu método. É basicamente isso, tá, pessoal? E aí, quais são os sentimentos que você tem que despertar na construção da tua tese? Vamos lá. Primeiro de tudo, ela deve ter a sensação de que escolher continuar errando ou vivendo a vida que está hoje significa fracassar no futuro. Então, se a pessoa assistir o manifesto do seu lançamento ou acompanhar o lançamento e não tomar nenhuma decisão, significa que ela, putz, ela sabe onde que tem que gastar energia, mas se ela não entender que aquilo, se ela não aplicar aquilo ali, ela nunca vai conseguir ir para frente. Por que vocês estão aqui? Porque vocês compraram a tese do projeto do monstruoso, né, do Black Monster. Então, existe uma tese por trás. Vocês viram que, se você não tiver dentro do Black Monster, significa estar atrás do mercado. Tá? E aí deixa claro que a mudança dela começa na percepção do erro. Então, quando você entende onde você está errando, quando você compreende esses problemas aqui que você está enfrentando, tá? Você já está preparado para poder aplicar isso que você vai aprender no lançamento. E aí vem a questão de empoderar as pessoas, aí vem muito sobre a ambição, que é uma coisa que a gente fala muito, né? E aí vem muito daquelas crenças e dilemas externos e internos que a galera tem, tá bom? De nunca conseguir realizar nada, de nunca ficar frustrado. É aqui onde você vai bater forte. Dizer, ó, eu sei que muita coisa não deu certo para você. Eu sei que você está patinando aqui no mercado. Você já tentou rodar diversos funis aí, nenhum deu bom para você. Sabe por que nenhum deu bom? Por conta disso aqui. Aí você traz o seu mecanismo. E aí traz a visão de mundo do X, despertando o desejo por mudança que é participar do seu evento. Galera, ficou claro? Se tiver dúvida, manda aí, que agora eu vou abrir umas teses aqui de lançamentos reais na prática. Nenhuma dúvida sobre tese, né? Beleza, agora vamos finalizar o conceito, agora vamos para a prática. Eu separei aqui as teses em 4 nichos, tá? Mercado financeiro, emagrecimento, marketing digital e desenvolvimento pessoal. E aí, para ter interação, quais dessas aqui vocês querem ver primeiro? Manda aí. 1, 2, 3 ou 4. Só escreve. 1, 2, 3 ou 4. Boa, eu vi que 1 e 4 tá vencendo, né? Então, eu vou começar pelo 1, depois a gente vai para o 4. Day trade. Esse aqui é a tese de um do lançamento dos nossos exits aqui que a gente rodou. Inclusive, foi esse que eu apresentei lá, a aplicação da teoria da proporção área lá na prática, tá bom? Qual que é a tese do lançamento? Enquanto 98% das pessoas que começam no mercado financeiro só perdem dinheiro porque entram de forma despreparada, confiando em gurus que só esbanjam riquezas e pouco ou nenhum resultado, existem os traders snipers, 2% que estão conseguindo construir verdadeiras fortunas através do mercado financeiro, de forma consistente, segura e assertiva. Ganhos que ultrapassam facilmente a casa dos R$ 25.000 por mês, trabalhando de casa ou de onde você quiser. Nos meus mais de 20 anos atuando como trader em 4 grandes bancos, eu descobri que o que diferencia um trader que só perde dinheiro para um trader consistente em ganhos é a habilidade de se tornar um trader sniper. Eu já trouxe a percepção de erro aqui. Então, um cara que fica confiando em guru, né? O cara que aplica metodologias que não dá, que faz ele ficar do lado dos 98%, e o cara que só perde dinheiro. O que faz o cara deixar de ser um cara que perde dinheiro e se tornar um cara consistente no mercado? Aí entra o meu mecanismo. O método que eu vou entregar no meu lançamento e o método que, mais importante, eu vou entregar no meu produto.
Alguém que sabe o momento certo de entrar e sair. Ele sabe como parar e ajustar a mira para acertar as operações com alto lucro e baixo risco, e com isso ter resultados acima da média do mercado. Desejo. Que é isso que a galera quer. Por isso que apenas 2% ganham dinheiro de verdade. E são traders de alta performance, porque apenas essa minoria tem acesso aos protocolos de um trader snipe, e é isso que eu vou entregar para você. Então, essa é a tese do lançamento. É o que vai nortear, defender todos aqueles marcos lá que eu mostrei no início. Ficou claro? Fez sentido na cabeça de vocês? Copywriters que estão aqui nessa aula. Se eu falar para vocês o seguinte, olha, eu preciso de uma página de captura, eu preciso de 10 anúncios, eu preciso de um funil de e-mail convite para esse lançamento aqui, só com essa tese vocês conseguiram escrever? Fala aí, sim ou não? Então, é sobre isso, é sobre clareza de toda a comunicação que você vai atacar. Então, ter congruência em tudo, entendeu? Então, eu mostrei onde o cara está errando, mostrei exatamente a definição daquilo que eu apresentei para vocês, porém, de forma prática. Agora, vamos para desenvolvimento pessoal. Eita, que apareceu outro negócio aqui. Essa tese, ela está mais longa. Então, eu comecei ela com endosso. Uma coisa que eu gosto muito de usar na definição de argumentação de vendas são endossos. O que são endossos? São citações de grandes pensadores ou de coisas que são símbolos ou ícones dentro do mercado global, tá? Então, aqui eu usei como endosso a Bíblia Sagrada, né? Então, mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhe dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê, Deuteronômio 8:18. Nessa aqui eu vou fazer diferente, a gente vai fazer exercício, eu vou ler a tese, e dessa tese vocês vão me mandar aqui possíveis nomes para esse lançamento, tá bom? Vamos brincar aqui um pouco, deixar mais prático. Saber o que somos filhos de Deus, e é Ele que é dono de todas as riquezas, como filhos do dono, somos herdeiros de todas as riquezas. Mas como que é possível acessar essas riquezas? Se todos buscam acessar as riquezas na Terra, por que apenas 1% da população consegue acessar? Crise de consciência, né? Um elemento de cópia. Enquanto algumas pessoas vivem e realizam sonhos, outras estão paradas assistindo. Passa ano e nada muda. Percepção de erro. Desbloquear as riquezas na sua vida é o que vai te proporcionar uma vida próspera, feliz, e só assim você poderá experimentar a verdadeira liberdade. Mas, para desbloquear as riquezas, você precisa passar por um processo de desconstrução da sua identidade, se tornar uma nova pessoa. Ou seja, para acessar a vida que você deseja, é necessário reconstruir a sua identidade. Você precisa passar pelo processo de reconfiguração da identidade, mecanismo, percepção de erro, e direção onde a pessoa tem que gastar energia. Por isso, são poucos os que prosperam e conseguem acessar grandes riquezas. A maioria das pessoas não estão dispostas a desapegarem de quem são e enfrentar esse processo de transformação. Mas, minha filha, você vai continuar vivendo com pouco até quando? Você é filha do dono e herdeira de todas as riquezas. É hora de sair da posição de escassez e começar a ter uma vida de abundância. Mas aprenda uma coisa, o seu sucesso é proporcional ao seu nível de desenvolvimento pessoal. Para que você vivencie as experiências que você sonha e acessar as riquezas que você deseja, você precisa se transformar em uma pessoa nova que seja capaz de realizar esses desejos. Essa é a tese do lançamento. Agora, uma missão. Com base nessa tese, dessa campanha, me deem opções de nome para esse lançamento. Com base nisso aqui que vocês viram. Escrevam para mim aí. E quem acertar qual foi o nome desse lançamento, eu vou mandar um presente. O produto acertaram o nome aqui, Despertar da Leoa, tá? Mas o nome desse lançamento foi A Desconstrução. Ou, desculpa, o produto também erraram o nome. O produto que a gente vendeu foi a Escola Geração Mulher Milionária. E o nome desse lançamento foi Desconstrução. Por quê? Ó, o que eu falei aqui na tese? Vamos recapitular aqui. Ó. Desbloquear a riqueza na sua vida é o que vai te proporcionar uma vida próspera, feliz, e só assim você vai poder experimentar a verdadeira liberdade. Mas, para desbloquear as riquezas, você precisa passar por um processo de desconstrução da sua identidade, se tornar uma nova pessoa. Então, o nome do lançamento foi Desconstrução, tá? Mas só de ter definido a tese, você vê que já aflora a criatividade de vocês. Já consegue sair aí, ó, galera
Renascendo para a Prosperidade, Segredo da Prosperidade. E aí a Gil, não está o nome completo aqui, perguntou, e quando não tem um endosso tipo Bíblia, o que que a gente faz? Muito simples. Endossos nada mais é do que citações de grandes nomes do mercado global, grandes ícones no mundo. Então, por exemplo, a Bíblia é um ícone. Todo mundo conhece a Bíblia. Um outro ícone, o Albert Einstein é um ícone. Todo mundo conhece o Albert Einstein. Enfim, um outro tipo de endosso. Frase de Leonardo da Vinci é um endosso. Entendeu? Frase de alguém relevante é um endosso. Onde que eu vou atrás de endosso quando eu não tenho muitas opções? Eu não sei se vocês conhecem, mas eu uso muito pra caramba um sitezinho aqui secreto, que eu acho que todo mundo aqui conhece, mas a minha cabeça é secreta, que é o Pensador, pessoal. Então, aqui você... Putz, só o que tem é endosso aqui. Então, a galera que gosta muito daquela linha de copyright mais filosófico, deita e rola nesse site. Ó, endossos de Platão, endossos de Fernando Pessoa. E eu vou lá e boto o nome do pensador que eu quero pegar um endosso. Por exemplo, quem aqui foi lá no evento Black Monster presencial do Mastermind? Vocês receberam a cartinha do Felipe com a foto de vocês? Confirma aqui para mim. Receberam, né? Naquela cartinha tinha uma frase. E olha só que incrível a cartinha aqui. Para aquela cartinha, eu usei um endosso. Qual foi o endosso que eu usei aqui? Quem é que chuta? Foi aqui, ó. Estarmos juntos é um começo. Continuarmos juntos é progresso. Trabalhar em conjunto é sucesso. Napoleão Hill. Foi o endosso que eu usei para cá. Então, tá tudo aqui a cartinha, bonitinha. Tá? Então, endosso você usa em qualquer coisa. Tá? Eu gosto muito de usar esse elemento de copy. Tá? Turma, então, sobre tese é isso. Continuando, pessoal. A gente vem aqui para as outras etapas aqui, que é a definição da Big Idea do evento, definição da promessa central. Só que, o seguinte, já aproveitando o gancho aí do nome, vamos falar um pouco sobre nome de lançamento, que não estava aqui no escopo, mas vale a pena conversar. Então, eu preciso entender aqui, quem que tem dúvida na hora de definir um nome de lançamento? Para definir nome de lançamento, também existe um processo, tá? A mesma coisa que existe um processo para fazer concepção, para fazer oferta, existe para fazer nome e para fazer promessa. Tá bom? E o que que é isso, tá? Primeiro de tudo, o que que vocês têm que entender? Que o nome, de onde que vem o nome da campanha? O nome da campanha, ele vem do nome do produto, da metodologia que você entrega no produto, do conteúdo que você vai entregar nos CPLs, da sua oferta. Eu olho para essas 4 variáveis antes de definir o nome. Tem isso muito claro, eu tenho a minha tese muito clara, eu tenho pelo menos a ideia do meu lançamento muito claro, aí eu vou abrir o leque de possibilidades aqui de tipos de nome que eu posso fazer, tá? Então, quais são os tipos de nome hoje? Assim como existem formas, tipos de lead, tipo de promessa, tipo de headline, existem também os tipos de nome. Primeiro tipo de nome é o nome conceitual. O que que é o nome conceitual? O nome conceitual é aquele nome que não tem um benefício direto para o leitor, para o público-alvo. Então, é o nome que requer uma explicação por trás. É um nome que deixa a pessoa mais curiosa ali para participar do lançamento. Um exemplo de nome conceitual aqui é a desconstrução desse lançamento aí que eu apresentei a tese. É um nome que é um conceito, né? Então, não tem nada muito claro de promessa, não tem nada muito claro de benefício. Esse é muito bom para fazer lançamento temático, o nome conceitual. Um big play que usa o nome conceitual. O Leandro Aguiari, né, usou lá um lançamento dele com o nome O Resgate dos Bons. É o nome conceitual. Outro tipo de nome conceitual. O investimento perfeito. O legado trader. Geração de milionários. São nomes que requerem um conceito e explicação por trás. Ficou claro?
O outro tipo de nome é o nome que a gente chama que é o nome de A a B, tá bom? Esse tipo de nome, a gente utilizou ele no lançamento da Camila Farani. Eu não sei quem aqui já acompanhou, mas o lançamento de sardinha a tubarão. Então, ele é o nome que já deixa muito claro a proposta geral da proporção área dos marcos que você definiu no seu lançamento. De ponto A para ponto B, de sardinha a tubarão. Do 0 a 1000. De 1000 a 2000. Sei lá, de falido a milionário. De mendigo a milionário. São nomes de A a B que você pode fazer também. O outro tipo de nome é o nome de promessa direta, que é o mais clássico que a galera costuma usar no mercado, né? Por exemplo, o nome que a gente usou no lançamento do Marcelo Germano foi o nome promessa, empresa sem caos. Geralmente, o que que eu faço? Eu pego ou a proposta, o benefício maior que essa galera quer, ou o problema maior que ela quer resolver, e faço o nome. Nesse caso, do tipo de promessa. Empresa sem caos. Como que você vai acabar com o caos da sua empresa? Já fica claro. Um outro tipo de nome foi um lançamento aí de high ticket, que o nome foi high ticket todo dia. Então, tem uma promessa direta. Promessa e recorrência. Então, nome com promessa direta. Tá bom? O nome do lançamento do Rose, o maior lançamento da sua vida, ele é o nome promessa direta misturado com nome conceitual. Porque tem a promessa direta ali do maior lançamento da sua vida. Para vocês que estão aqui, é o nome de promessa direta. Só que para quem não faz lançamento e não sabe o que de achos é lançamento, é o nome conceitual. Tá? Por último, tá? O outro tipo de nome aqui, que é o mais clássico, né? Que usaram muito isso em 2015, 2016, 2017, e usam muito até hoje, tá? Não vejo nenhum problema, é o nome direto. O que que é o nome direto? É basicamente semana do copyright, semana da maquiagem, semana do 6 em 7, semana do trader, sabe? Então, eu olho para a definição de nome, olhando esses tipos de nome que eu tenho para poder definir. E aí eu olho para a minha tese, eu olho para o contexto do meu lançamento, e dentro desse leque de possibilidades, eu vou lá e fecho o nome que eu vou achar ideal naquele momento. Faz sentido, pessoal? Clareou aí sobre nome? A mesma coisa para reunião secreta, tá bom? Esses tipos de nome, eles se aplicam a qualquer campanha que você vai fazer. Seja lançamento semente, seja lançamento monstruoso, seja lançamento, outros lançamentos aí, seja qualquer coisa, se aplica. Tá joia? Seguindo aqui a nossa aula, vamos falar de promessa. Da mesma forma que existe protocolos de copy para definir o nome de um lançamento, também existe protocolos de copy para definir a promessa central. E aí, você vai fazer o seguinte. Caramba, eu já abri, foi tudo aqui. Não tem nada, não. Aqui é mais uma parte mais conceitual, tá bom? Então, promessa é a intenção. E se você tem grandes dificuldades para definir a promessa do seu lançamento, eu recomendo que você defina um unbelief. Tá? O unbelief isso aqui é criação, uma metodologia criada pelo copywriter, que é inclusive da minha terra, lá do Piauí, e aí ele criou o unbelief, o Evaldo Albuquerque. Acho que a maioria que é copy conhece. E é um processo que ajuda pra caramba na definição de promessa, de qualquer coisa, tá? Então, se você tem dificuldade com promessa, começa por aqui. O que é o unbelief? É onde você vai juntar a sua oportunidade, o desejo principal do seu público e o seu mecanismo único. Então, essa nova oportunidade é a chave para você conquistar o desejo que você vai entregar, e isso é possível através do mecanismo único que você vai apresentar ao longo do evento. Um exemplo de unbelief é aplicado em um dos nossos lançamentos. Ter acesso a estratégias de emagrecimento que se adaptam ao seu estilo de vida atual. Isso é a oportunidade do evento. É a chave para você vencer a balança e nunca mais voltar a engordar. Isso aqui é o desejo. E isso só é possível através do emagrecimento estratégico, que é o meu mecanismo. Tá bom? Isso aqui já vai dar um norte para vocês. Só que, o que acontece? Ao longo desses lançamentos que a gente ia tocando,
a gente identificou que existem padrões de promessas. Então, todo lançamento, protocolo, né, para rodar um lançamento monstruoso, passa por um protocolo de promessa. Existe, você pode pegar, depois dessa aula que vocês vão ver aqui, qualquer lançamento do mercado, seja ele qual for o tamanho, ele vai estar dentro de cada uma dessas promessas aqui, ou vai estar utilizando cada uma dessas promessas aqui. Depois que eu apresentar, vocês falam para mim se eu estou certo ou estou errado, tá bom? E aí, entra em estrutura base e promessa, que é aquilo básico, o que faz, como faz, em quanto tempo faz, o que vai fazer o seu evento, quanto tempo você vai gerar esse resultado para o seu cliente, em quanto tempo esse resultado vai existir, e aí você aplica a regra dos 4 U's, tá bom? Que é o conceito básico de copy, que eu acho que todo mundo também aqui já conhece, né? Útil, urgente, ultra específico. E aí, quais são os tipos de promessa que você vai usar? Vamos lá. Primeiro de tudo, promessa baseada no evento. O que é essa promessa baseada? Espera aí que bugou tudo aqui. Essa promessa baseada no evento é uma promessa onde o foco da promessa está diretamente na palavra aulas ou gratuitas. Então, semana gratuita, onde você vai aprender que vão revelar a única e melhor forma para emagrecer de uma vez por todas sem engordar novamente. 4 aulas gratuitas, 3 aulas gratuitas, entendeu? Então, ele começa... Qual que é o benefício aqui? É o benefício da palavra gratuito, que é a melhor palavra que você pode usar em copy. Tá? Então, o benefício do gratuito, e aí é uma promessa vendendo necessariamente o evento. Você não está vendendo método, você não está vendendo nada, só o evento. Tá bom? Geralmente eu gosto de atrelar essa promessa com a sub-headline. E aí, galera, vem o outro tipo de promessa, que é a promessa que eu mais gosto de usar. Promessa baseada no método. Conheça os 5 pilares essenciais para melhorar a sua aparência e experimentar uma beleza para toda a vida. Mesmo que você se considere alguém que não tem tempo para se cuidar. A promessa ela é baseada no mecanismo do seu lançamento. Tá? Deixa eu pegar aqui uma outra promessa de um outro lançamento aqui, aproveitando que a gente está vindo muito nessa linha do trade, a promessa do lançamento lá do trader. E aí eu vou mostrar como que isso está congruente com a promessa do produto, tá? Que é a base aqui da aula. Então, esse aqui é o nosso formato de concepção hoje. Como que a gente faz a concepção? Com base nisso tudo aqui que vocês estão vendo, tá bom? Ideia central, nome do lançamento, promessa do evento. A promessa que mais performou foi essa aqui. E agora eu vou mostrar para vocês a promessa do produto. Então, a gente está vendo aqui os dois extremos. O marco final da minha campanha e o marco inicial do meu lançamento. Vocês vão ver como que isso está congruente, tá? Então, qual que é a promessa do produto? Aprenda como se tornar um trader sniper altamente assertivo nas operações e alcançar a consistência, faltou a palavra definitiva, em ganhos no mercado financeiro ainda em 2023. Ganhe de 500 a 2 mil reais por dia, mesmo que não saiba nada do mercado e tenha pouco dinheiro para começar. Promessa do produto. Promessa do evento. Baseada no método. O protocolo Sniper, usado há mais de 20 anos, que vai colocar de 500 a 2 mil reais no seu bolso todos os dias de forma consistente ainda esse ano. Mesmo começando do zero, altamente assertivos nas operações, começando com até R$ 1.000 e sem ferramenta mágica. Então, você vê que as duas promessas estão congruentes. Então, o cara ele já chega no evento comprando a ideia do produto, comprando o método que eu entrego no produto, certo? E aí, baseado na promessa do voltado ao mecanismo. Tá joia? Qual é outro tipo de promessa? Promessa baseada na transformação principal. Essa promessa a gente usou para tocar para o lançamento do Vida de Mentor, do Vitor Damaso, isso em 2021 e ali em 2022 também. Quem aqui acompanhou o Vida de Mentor lá? E aí a promessa, quem acompanhou vai lembrar dessa promessa aqui. Torne-se um mentor e conquiste uma vida livre, levando sua mensagem para o mundo enquanto é muito bem pago por isso. Promessa voltada à transformação principal do evento. Mas, de novo, ela está conectada com o produto. Certo? E, por último, é a promessa baseada no desejo-problema.
Que é basicamente, descubra como conquistar tal coisa sem ter tal problema, e nunca mais tenha tal problema. Essa promessa, eu gosto de embasar ela no subheadline também. Fechou, pessoal? E aí, sempre que vai começar um lançamento, na seu documento de concepção, você vai definir esses 4 tipos de promessa. Clareou aí para vocês? E aí, a pergunta que eu fiz no início do conteúdo. De todos os lançamentos que vocês acompanharam, eles estão dentro desse processo de definição de promessa? Eles estão baseados dentro de algum tipo de promessa dessa aqui? Sim ou não? Vamos lá. Big Idea, tá? A ideia aqui para a gente, a gente trata a ideia aqui não como um bicho de 7 cabeças, né? Então, o que que eu faço? Qual que é o meu processo? Então, de todo aquele processo lá que você viu de pesquisa, eu tenho um caderninho aqui, ou o do Monstruoso, ou do Black Monster, ou qualquer outro aqui, que eu uso ele só para anotar as ideias que eu vou tendo da campanha específica que eu estou escrevendo. Tá? Então, com base naquele processo de pesquisa que eu fiz. E aí, de tudo aquilo que eu vou jogando, enchendo um papel, enchendo um Notion, por exemplo, de ideia, como que eu vou saber se vale a pena testar essa ideia? Eu passo ela por um filtro, tá? Por um filtro que é o seguinte: é simples, curiosa, inesperada, desperta uma única emoção, apresenta a oportunidade do evento, leva a uma única conclusão e constrói a tese. Então, essas são as perguntas, o checklist de ideia que eu passo para ver qual de todas aquelas que eu fui tendo e fui jogando lá no meu armazenamento de ideias e vou fazendo filtro dessas ideias. Então, o meu processo é de filtragem. Tudo que eu vou tendo, eu vou cuspindo para fora. Depois que cuspir, eu vou filtrar. Depois que eu filtrei, eu vou filtrar novamente. Então, a primeira filtragem é essa. A segunda filtragem é essa aqui. É simples de entender. Isso vai me fazer ganhar ou vai me fazer perder dinheiro? Isso tem time? Lançamento é sobre time. Então, qual que é a oportunidade do mercado que eu vou usar? Definir isso aí, passei por isso aí, e aí tem uma forma. Então, muito se fala no mercado sobre a ideia tem que ser excitante, tem que ser benéfica, um papo mais filosófico de copy. Aqui dentro do Monstruoso, a gente não acredita muito nisso, é muito mais de processo de prática. Então, qual que é a fórmula que a gente usa para definir ideias? A fórmula é essa aqui. Então, para uma ideia do lançamento valer a pena ir para a rua, para a gente colocar ela na rua, a gente passa ela pela promessa, define a promessa, define o mecanismo, define o time do mercado e define o inimigo comum e junta tudo e vira a ideia. Job, não vira uma salada isso aí? Não, não vira. Deixa eu abrir aqui no Google Docs. Ó, então, lá dentro do processo aqui, você vê que está passando por tudo isso. Promessa. Então, a ideia, né? Qual que é a promessa primária, principal do evento? Então, vamos desconstruir aqui a do Rosa, por exemplo. Fazer o maior lançamento da vida. Qual que vai ser o nosso mecanismo? Sistema, plug and play. Qual que é a oportunidade do momento? A oportunidade do mercado? Copa do Mundo, né? Lá na época do lançamento. Eleições, mercado de lançamento morreu. Quem vão ser os nossos inimigos? Gurus que vendem metodologias desatualizadas da realidade atual do mercado. E aí você pode ir listando outro. E aqui é a desconstrução da Big Idea do lançamento. Então, a promessa primária, o meu mecanismo, a oportunidade no momento que eu vou atacar e o inimigo. Daqui, o que que eu faço? Eu monto a promessa. A ideia é essa. A Big Idea é essa aqui. Daqui eu só monto a promessa. Por exemplo, aqui do cara do trader. Ó, a ideia central.
ex-trader que operava dinheiro de bilionários em 4 grandes bancos europeus vai revelar o protocolo Snipe. Qual que é o mecanismo? Protocolo Snipe. Para você se tornar um trader assertivo com ganhos de 500 a 2.000 reais por dia de forma consistente. Qual que é a promessa primária? Qual que é a oportunidade do momento que a gente vai usar? Aí a gente aproveitou muito a questão das ferramentas mágicas. Não funciona. Você só perde dinheiro. Quais foram os inimigos? O guru. Gurus que não têm resultados. E aí a gente vai lá e estruturar a promessa. Então, resumiu em uma frase aqui e montou a promessa. Pessoal, faz sentido esse processo na cabeça de vocês? Facilita ou não? Facilita? Escreve aí. Quero ver o feedback de vocês. Vai lá. O que você vai fazer? Vai definir a promessa primária, vai definir o mecanismo, vai definir a oportunidade do momento e vai definir quais são os inimigos. Tá joia? E aí, entra aqui o documento completo da concepção, ó. Então, vamos recapitular. Concepção do evento. O produto, o público-alvo, quais inimigos comuns que você vai atacar dentro do lançamento, qual que é a big idea, qual que é a tese base do lançamento, qual que é a narrativa que você vai usar. E aí, um elemento de narrativa que a gente usa muito aqui é a questão da dualidade. Job, qual que é a diferença de tese para narrativa? Vamos lá. A tese é o que vai embasar o seu método. É o que vai embasar a linha da proporção horária que você definiu lá. A narrativa é o como que você vai contar essa tese. Como que você vai contar essa história. E aí, a narrativa central desse lançamento foi o que diferencia um trader consistente em ganhos que consegue fazer facilmente 500 a 2.000 por dia no mercado de um trader inconsistente que fica patinando no mercado. É um trader sniper. Então, a narrativa aqui foi baseada na dualidade, certo? Então, qual que é a forma que eu vou usar para poder comunicar? A dualidade. Por isso que está aqui dentro do processo. Qual o elemento de dualidade que eu vou usar dentro do meu lançamento? Quem aqui sabe o que é dualidade? Todo mundo sabe? Bom, acho que sabe, né? E aí você define quais são o movimento. Então, lembra que tudo que muita gente ignora a pesquisa, mas é um erro, cara. Tudo que a gente faz na pesquisa é intencional para cá, porque o trabalho já vai estar feito. Quais bandeiras do movimento, quais as emoções do movimento, quem que é o líder do movimento. É isso que eu uso, tá? Qual que é a causa mestra dessa campanha? A causa mestra do expert. E você só remodela com base na ideia da campanha que você vai rodar. Por que ou por quem você está lutando? No caso aqui, ó, a causa desse lançamento foi liberdade. A gente só tem uma vida. Resultado das pessoas. Eu não preciso do seu dinheiro. Enquanto os caras estavam preocupados em vender curso, eu estava operando dinheiro de bilionários e fazendo dinheiro. Inimigos comuns. Movimento, né? Movimento qual é a hashtag, o mantra do seu lançamento, né? Então, o nosso movimento foi hashtag sou sniper, hashtag não sou torcedor. A dualidade aqui qual foi? Existem 2 tipos de trader, o trader sniper e o trader torcedor. As emoções que a gente jogou para fora, qual foi? Ambição, esperança, segurança, indignação, mudança, assertividade. Todas as emoções básicas que a gente usa no monstruoso. Feito isso, turma, você já tem a tua concepção redonda, tá? E você já tem a tua concepção redonda, sem achismo, sem nada, com processo de pesquisa. O problema é que as pessoas querem as coisas muito rápido e não pesquisam, né? Não tem como fazer um lançamento bem sucedido, pessoal, se você não faz pesquisa, tá? Então, aí, hoje, essa é a nossa forma de fazer concepção. E aí está a concepção redonda. O que você faz? Você organiza numa apresentação bonitinha, apresenta para o time, apresenta para o expert, validou, papai, só botar na rua, já era. E aí, tá tudo amarrado no seu lançamento. O que vem daí para frente é só cópia operacional.
Faz sentido, pessoal? Esse método? Gostaram? Show de bola. Como eu falei, isso aqui é só a primeira parte, tá? A gente só falou ali da parte mais criativa, mas tem a oferta. E aí a gente vai marcar uma próxima aula para falar sobre a oferta e sobre arquétipo. Combinado? Pessoal, brigadão, tá? Pelo tempo de vocês. Os materiais complementares a gente vai compartilhar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda no grupo, meu Instagram, né? É meu nome aí, Joab Alves. Se você quiser também mandar dúvida lá, fica à vontade. Tamo junto, apliquem e vamos colher resultado monstruoso aí. Valeu!